Policial, você é um escravo? E será que vai ter uma revolução na Polícia Federal e nas polícias civis com a reestruturação dos cargos, agora, nesses próximos anos? Se você quer entender o cenário atual no Brasil, o que está sendo debatido em Brasília e o que irá acontecer, veja esse vídeo até o final sem preguiça. Pois bem, a nossa estrutura de cargos atual é arcaica e já tem mais de 200 anos. A figura do delegado de polícia é fruto da vinda da família real ao Brasil em 1808, que, querendo controlar e ocupar esse vasto território e não tendo autoridades administrativas e judiciais em cada canto do país, então o Império resolveu delegar, por isso o nome delegado, aos oligarcas, né, das diversas regiões, o poder de chefe de polícia e de juiz ao mesmo tempo. Daí surge o delegado de polícia, que é esse híbrido de policial e jurista que só existe no Brasil. Ocorre que o tempo se passou e com as diversas reformas em nosso ordenamento jurídico, tanto reformas constitucionais como infraconstitucionais, a figura do delegado, através de um forte lobby político, foi conseguindo se manter com tais características, um tanto quanto exóticas, de chefe de polícia e juízes ao mesmo tempo. Obviamente, o Estado moderno se apresentou com a evolução da sociedade e essa aberração híbrida de chefe de polícia e juiz ao mesmo tempo deixou de existir, é claro. Mas o cargo de delegado continuou existindo com forte cultura e prerrogativas jurídicas dentro do nosso sistema, mantendo-se até hoje essa característica, né? Com a condução das investigações criminais tratadas como se fosse um processo judicial, ali através do inquérito policial, e havendo a necessidade também de se apresentar todas as ocorrências policiais a este profissional que pertence à polícia, obviamente subordinada ao poder executivo, mas que confere àquela ocorrência uma leitura jurídica somente para depois ser apresentada ao juiz, ao invés de já ser apresentado ao juiz diretamente como funciona nos demais países do mundo. Bom, a discussão sobre esse modelo já foi exaustivamente debatido por nós aqui em nossas redes sociais, nos vídeos que tratam do chamado ciclo completo de polícia e carreira de entrada única. Mas o enfoque desse vídeo é outro, é falar de nós, agentes, e não dos delegados. Ou seja, os policiais da base das polícias civis e da Polícia Federal. Os delegados são delegados em qualquer estado da federação. No Rio Grande do Sul é delegado, no Amazonas é delegado, no Acre, na Bahia, no Mato Grosso ou em São Paulo. São delegados. Possuem um único nome, um único sindicato nacional e um sindicato em cada estado, uma única associação nacional e em cada estado. São unidos, coesos, integrados, possuem as mesmas prerrogativas, atribuição e desejam as mesmas coisas. Possuem uma única voz e brigam coesos por suas demandas. E estão certos, isso é legítimo e legal. Nós, concordando ou não com suas demandas ou com suas visões de polícia e desejos, eles estão lutando por eles. Isso é legítimo, isso não é errado, não é ilegal. Já nós da base somos completamente desunidos, fragmentados e desorganizados. E por quê? Porque fomos divididos em inúmeros cargos. Em cada estado possuímos nomenclaturas diferentes e sequer temos regulamentado em nossas leis, regulamentado em lei nossas atribuições. Somos divididos e segregados em escrivães ou oficiais de cartório, agentes ou investigadores, inspetores, comissários, e ainda tem estado que tem agente de telecomunicação, papiloscopista, atendente de necrotério, etc. É uma verdadeira bagunça. Ou seja, somos divididos em vários cargos, vários sindicatos, várias associações, não nos dão atribuições claras e ainda somos tratados pela administração pública como meros auxiliares, executores limitados de ordens. Uns são vistos como secretários e digitadores, outros são tratados como motoristas e entregadores de intimação. E assim, perante a administração pública, não temos um cargo robusto e complexo que justifique nossa valorização. Mas e aí? Somos vítimas da história do Brasil desde os tempos de império, como eu falei aqui, vítimas da nossa cultura, ou também somos nossos próprios algozes?
Atualmente, participando de perto dos debates em alguns estados brasileiros e na esfera federal, infelizmente, nós do Movimento Policiais Livres chegamos à conclusão que somos nossos próprios algozes. Nós estamos nos auto-sabotando e vou explicar o porquê. Durante a discussão da fusão dos cargos da base das polícias civis e federal, para todo mundo ser oficial e investigador, um percentual considerável dos policiais da base foram contra. E a alegação é a de que uns acham que vão ocupar cartórios policiais e outros acham que serão obrigados a participar de diligências e operações que hoje não precisam. E que com isso, tudo vai piorar. Mesmo explicando que o projeto defendido é que as tarefas burocráticas sejam ocupadas por agentes administrativos que ocupariam todos os setores administrativos e burocráticos, a exemplo do FBI, em que os agentes, que são cerca de 14 mil, e os professional staffs, que seria o equivalente aos administrativos, não policiais, que se encarregam da atividade meio. Eles são cerca de 24 mil, ou seja, tem muito mais professional staff, né, agentes administrativos, do que os próprios agentes do FBI. Mesmo assim, mesmo explicando isso para os colegas da base, eles relutam pela mudança e preferem a certeza do fracasso que já vivemos, da falta de valorização, da burocracia, da alocação em setores administrativos ou de atendimento, em que os agentes já estão submetidos nessa estrutura arcaica, falida e burocrática, e então preferem isso a enfrentarem a uma mudança de paradigma que nos unirá em uma força única. É a síndrome do escravo conformado que luta para manter a estrutura que te escraviza por causa do medo da mudança. Falando em escravo, é importante ressaltar uma característica de nosso país. Aqui, nenhuma grande mudança aconteceu de forma abrupta, repentina, através de uma ruptura revolucionária. Aqui no Brasil, todas as mudanças acontecem aos poucos. Vejamos a escravidão no Brasil. A princesa Isabel, ela não veio do nada e assinou a abolição da escravatura. E os escravos, que eram totalmente escravizados, ganharam a liberdade da noite para o dia. As ideias iluministas, a Revolução Francesa, pressão da Inglaterra por questões comerciais, daí veio a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o comércio transatlântico de escravos, aí veio a Guerra do Paraguai, que também influenciou, veio a Lei do Ventre Livre, em que os filhos dos escravos já não seriam mais escravos, daí veio a Lei do Sexagenário, em que os escravos com 60 anos eram libertos, até que chegou o momento da última canetada, que acabou com os quase 400 anos de escravidão no Brasil. Ou seja, toda grande mudança não acontece do nada, é todo um processo histórico. Se queremos uma polícia moderna e sermos realmente valorizados, precisamos deixar de ser burros e enfrentar cada oportunidade de mudança e subirmos degrau a degrau que temos oportunidade, para somente aí chegarmos no topo. Temos que parar de achar que chegaremos no último degrau de uma hora para outra, num salto mágico. Assim como na escravidão, em que alguns escravos resistiram à liberdade oferecida ou imposta a eles pelo medo da mudança, do desconhecido, da falta de habilidades ou recursos para sobreviver fora do sistema escravista, ou a crença de que a vida em liberdade seria ainda mais difícil do que a vida como escravo, nós não podemos sofrer dessa síndrome do escravo, que é essa condição psicológica em que uma pessoa que é mantida em uma condição de escravidão ou opressão, passa a lutar pela manutenção dessa condição. Ou seja, colegas policiais, o momento histórico atual que está se desenhando para a base das polícias civis e federal é a fusão dos cargos da base para nos fortalecermos. Não tenham a síndrome do escravo.